Bom dia, flores do dia! Tudo bem com vocês? Bora mais um café com palavra. Hoje nós vamos falar de Mateus 16. Então pega aí o teu café, pega aí a tua Bíblia e vamos lá. Mateus 16 diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, por o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: Uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Forte, né, gente? Então, o que a gente pode aprender com Mateus 16? Então, vamos lá. Deixa eu falar algumas coisas aqui para vocês. Bom, em primeiro lugar,
Os fariseus e os saduceus, eles pedem que Jesus opere um milagre apenas para satisfazer o ego deles, né? Para então prova, faz um milagre aí, prova que tu é Jesus, prova que tu é filho de Deus. Porém, os milagres de Jesus, eles não têm esse propósito. Jesus, ele não tem que provar nada para ninguém. Ou você crê e segue, ou você não crê e não segue, né? Por isso que Jesus responde que eles devem ficar atentos aos sinais, porque os sinais já existem, né? Porque assim como as nuvens dizem se vai ter chuva ou não, os milagres também mostram que é chegado o reino de Deus e se Jesus era filho de Deus ou não. Então o Senhor orienta os seus discípulos para tomar cuidado com os ensinamentos fraudulentos dos fariseus. Isso porque a religiosidade e o legalismo deles não passavam de ego e satisfação pessoal, não visava a glória de Deus, tá? O Senhor Jesus, ele não quer que os seus discípulos imitem esse padrão. Pelo contrário, ele quer que os seus pastores amem o povo e lhes ensine a servir sinceramente a Deus, com o coração, e não com o cérebro ligado a regras, entende? Mas sim com todo o seu coração. É como o próprio mandamento, né? Amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma, né? Então, no momento a sós com seus discípulos, o Senhor pergunta sobre quem as multidões acreditavam que ele fosse. E cada um responde, e então se percebe que as pessoas não estavam entendendo quem realmente ele era, e por isso Pedro respondeu que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como o Antigo Testamento deixou isso evidente, né, que o Messias era muito mais do que um indivíduo, ele era o próprio Deus. Isso nós vemos lá em Isaías 9, Jeremias 23 e Miqueias 5. Então Jesus elogia Pedro e diz que essa revelação lhe foi dada por Deus, o seu Pai. Crendo dessa maneira, Pedro, assim como os outros apóstolos, seriam colunas da verdade e como igreja, o que eles ligassem na terra seria ligado no céu. E o que fosse desligado na terra seria desligado no céu. Então, sobre Pedro foi a rocha, né? Foi sobre Pedro que Jesus levantou a sua primeira igreja. Então, os discípulos chegaram a esse entendimento quando observaram o Senhor Jesus por um tempo, testemunharam os seus milagres e ouviram as suas palavras, os seus ensinamentos. E aí nós já recebemos um grande ensinamento, né? Hoje eu quero fazer essa pergunta para você. Quem é Jesus para você? Alguém que precisa fazer milagres na sua vida apenas para provar que ele existe? Ou alguém que faz parte da sua vida independente de operar milagres ou não? Alguém que você se espelha e procura seguir os ensinamentos? Ou alguém que você apenas fala para as pessoas da sua existência, mas não vive o que ele fala? E não vive o que você também fala, né? Alguém que você conhece apenas de ouvir falar? Ou alguém que você procura desenvolver intimidade e ter experiências pessoais com ele? Então, após a confissão de Pedro, Jesus revela então que é necessário ser preso, espancado e crucificado pelas autoridades religiosas de Israel. Pedro fica espantado com as palavras de Jesus e o proíbe, né, de dizer aquilo acerca de si mesmo. Jesus repreende severamente a Pedro por se deixar ser usado por Satanás. E aqui nós percebemos então um outro grande ensinamento. Nós precisamos ficar atentos às nossas atitudes, às nossas palavras, dominar as nossas emoções, porque Pedro havia acabado de ser usado por Deus, né? O próprio Jesus falou isso para ele, ele acabou de ter sido usado por Deus para confessar que ele era o Messias e em seguida ele se permite ser usado pelo próprio inimigo para impedir o propósito de Deus na vinda do Senhor Jesus, né? Porque a vinda dele era muito maior, o propósito da vinda dele era muito maior do que simplesmente viver como um homem comum, como um homem qualquer, né? Então,
A morte dele fazia parte do plano, né? Então, o mestre adverte os seus discípulos sobre o rigor da caminhada cristã, que é uma renúncia diária, constante, aos prazeres do pecado e à ordem estabelecida pelo diabo no mundo. Contudo, ele também fala que existe recompensa para aqueles que perseverarem em fazer a vontade de Deus. Serão agraciados com uma vida eterna de paz e descanso na presença de Deus. E aqui fica outro ensinamento, né? Muitas pessoas falam que nós não somos merecedores de nada, mas aqui em Mateus 16, Jesus revela que cada um receberá conforme as suas obras. Então, as obras, sim, elas são necessárias para que Jesus possa depois nos julgar, né? E dar um destino para nossa alma. E o ensinamento final, para andar com Jesus, é preciso renunciar a algumas coisas, alguns hábitos, negar a própria vida, ou seja, consultar a vontade de Deus sempre antes de qualquer decisão. Perguntar o que Jesus faria. Nessa situação, o que Jesus faria? Antes de você agir com impulsividade, antes de você falar o que pode se arrepender, antes de você tomar uma decisão que depois, mais para frente, também vai se arrepender, pergunte o que Jesus faria. O que Jesus faria nessa situação? Como Jesus lidaria com essa pessoa? O que Jesus faria nesse caso? Pergunte, eu tenho certeza que você vai receber a resposta, porque esse foi um hábito que eu adquiri. Quando eu não consigo encontrar as respostas através de uma reflexão, digamos assim, né? Eu sempre pergunto, o que Jesus faria nesse lugar, nessa situação? Então, quando a gente decide caminhar com Cristo, nós abrimos mão de muitos desejos que agora não convêm. Então, não tem como caminhar com Jesus sem mudança, não tem como caminhar com Jesus sem matar a velha criatura, não tem como caminhar com Jesus sem nascer de novo. Então, esses são alguns ensinamentos que nós podemos tirar de Mateus 16, e eu quero que você compartilhe comigo aqui nos comentários se eu deixei passar alguma coisa, se você aprendeu algo que eu não falei aqui com Mateus 16, né? E o que você tira de lição com esse capítulo. E a gente se encontra no próximo Café com Palavra. Super beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.